Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje então vai ser aí sobre sentimentos. Como é que você tá agora? Você tá feliz? Você tá triste? Você tá com raiva? Como é que você tá agora, né? Como você está nesse momento, né? Cada um de nós é único dentro da sua própria personalidade e eventualmente a gente pode estar aí se chocando com vários momentos durante o nosso dia, durante a nossa vida, e esses momentos eles vão transformar a nossa realidade em momentos únicos, né? Em espaços de tempo onde você vai ter ali emoções, né, ligadas a sentimentos que são únicas, relacionadas à sua própria personalidade. Né? Como que a gente vai definir os sentimentos? Né? Os sentimentos basicamente podem ser aí definidos como os estados e as reações que o corpo humano é capaz aí basicamente de expressar aí diante dos acontecimentos que as pessoas vivenciam. Né? Então, quando a gente fala de sentimentos, a gente tem que compreender que os sentimentos eles têm uma definição, né? Ou seja, eles são o resultado das experiências vividas no dia a dia aí pelas pessoas. Tá? E aí você pode passar aí durante um dia, por exemplo, por uma experiência de raiva, você pode passar aí por uma experiência de felicidade, de desespero, de tristeza. Tá? Então os sentimentos eles estão diretamente relacionados a esse aspecto aí da nossa própria vivência, né? Durante o dia mesmo a gente vai ter aí vários eventos, várias mudanças dentro da nossa própria personalidade e isso é importante a gente perceber aí, né? Porque tudo isso constrói aquilo que nós somos enquanto indivíduos, né? Isso constrói o meu eu, por exemplo, né? Se a gente olhar com atenção para nós mesmos e buscar o reconhecimento daquele universo que nos constrói, a partir desse olhar a gente pode encontrar os nossos sentimentos e a partir desse momento a gente consegue investigá-los. Né? O que me traz alegria, o que me traz felicidade, o que me traz tristeza, o que me traz desgosto. Então os sentimentos eles estão relacionados à nossa construção do eu, o meu eu. Né? Você já deve ter notado que em diversas situações, né, muitas vezes os nossos sentimentos influenciam as nossas ações. Né? Quando isso ocorre, muitas vezes as pessoas elas costumam dizer aí que fazemos o que pensamos, ou seja, os sentimentos muitas vezes eles são os responsáveis pela não utilização da razão aí pelas pessoas. Né? Então eu posso passar por um momento de raiva, tomar uma decisão que eu vou me arrepender depois. Por quê? Porque não foi uma decisão racional, mas sim foi uma decisão sentimental. Então, muitas vezes, esses sentimentos eles influenciam na construção da nossa própria personalidade, né? E as nossas decisões elas podem ser aí positivas ou negativas, de uma forma ou de outra elas vão influenciar a nossa construção, né? Muitas vezes, quando a gente está envolvido aí com o sentimento, muitas vezes as pessoas dizem assim, não, essa pessoa agiu com o coração, né? Esse agir com o coração está diretamente ligado àquela pessoa que deixou os sentimentos passarem à frente na hora de tomar as suas decisões. Né? Na hora de você escolher um novo emprego, na hora de você brigar com o namorado, brigar com a namorada, na hora de você talvez aí entrar em conflito com os seus pais, encontrar o emprego que você quer. Né? Então, quando você toma decisões aí impulsionadas pelos sentimentos, muitas vezes essas decisões elas não são pensadas de uma maneira racional. É por isso que nos dizem, né, que quando a gente toma uma decisão dessa forma, a gente, por exemplo, tomou uma decisão ali de acordo com aquilo que o nosso coração manda. Mas a gente sabe que o coração ele não está diretamente ligado, né, à questão da racionalidade ou até mesmo a questão aí do sentimento. Tá? Além disso, a gente pode perceber aí o quanto a nossa visão de mundo sofre a influência do que nós sentimos. É o que ocorre, por exemplo, nas ocasiões em que nós pensamos que tudo é ruim porque nós estamos decepcionados. Você está triste naquele dia, pode vir aí 50 pessoas ali, todos os teus amigos podem vir ali e nada vai te animar.
né? Isso é o resultado de uma influência direta aí dos teus sentimentos, tá? Quando a gente acredita que tudo é fácil, por exemplo, a gente fica feliz, né? Quando você vai fazer uma prova lá, por exemplo, uma avaliação, e aí todas as questões são muito fáceis, né? Você tira tudo de letra, você vai ficar muito feliz ao final dessa prova, ao final desta avaliação, né? Mas ao mesmo tempo, se você pegar essa avaliação e perceber ali que ela é mais complexa do que você imaginava e talvez você não tenha estudado tudo que era necessário para resolver aquelas questões, você provavelmente vai entrar em desespero, né? Vai ficar triste e muitas vezes os próprios sentimentos aí vão influenciar aí na tomada de decisão na hora de você começar a responder a avaliação. Ao invés de você pensar aí racionalmente, buscando as respostas corretas, muitas vezes você vai acabar indo na direção errada e respondendo a avaliação de uma maneira equivocada, né? Tudo isso mostra a importância que os sentimentos, né, têm para as nossas vidas, né? O que talvez explique a grande presença deles, por exemplo, nas artes, né? Você pode ouvir uma música lá e de repente aquela música te traz aí grande tristeza, você vai buscar a letra daquela música, você percebe que o artista, quando compôs aquela música, ele colocou ali vários sentimentos, né? Quando você assiste um filme aí, o personagem preferido ali acaba morrendo, você fica triste. Então a literatura, o cinema, tudo isso está diretamente ligado também à construção dos sentimentos. É por isso que o foco muitas vezes de um livro, o foco de um filme é fazer aí com que o indivíduo que está assistindo, que está lendo, seja influenciado de uma maneira ou de outra, né? Tocando diretamente nos sentimentos de quem está visualizando, de quem está assistindo, de quem está lendo aquele livro, né? Então é fácil a gente perceber que para tocar aí nos nossos sentimentos não é algo tão complexo, né? Não é algo tão difícil assim. Você muitas vezes pode ter vergonha de fazer uma pergunta ao vivo durante uma aula porque você vai sentir vergonha, né? Vai ficar com medo, por exemplo, da reação dos seus colegas, né? Aquele menino, aquela menina que está apaixonado, apaixonada e aí não tem a coragem de dizer aí que ama alguém, por exemplo, né? Esse medo, essa reação está diretamente ligada aos sentimentos, tá? E quais são os nossos sentimentos? Nós podemos classificar aí os sentimentos de acordo com os valores que nós podemos colocar para eles. Eles podem ser aí negativos ou positivos, tá? Quais são eles, né? Os sentimentos aí que a gente pode delimitar como positivos, a gente pode citar a honestidade, né? Você ser honesto, né? Te traz aí algo de bom, traz sentimentos bons. A justiça também traz aí uma ligação direta aos sentimentos positivos. Quando você é justo, né, ou percebe que a justiça foi feita, você se sente bem. Então isso também dá pra gente colocar dentro aí dos sentimentos positivos. A verdade, a beleza, o vigor, o poder, a ordem, a inteligência e o próprio humor aí são sentimentos que são positivos, tá? Agora, quais são os sentimentos aí negativos, tá? Os sentimentos negativos aí podem estar ligados à tristeza, né? A pena, a morbidez, a feiura, a falsidade, né? O caos, o engano, a fraqueza. Esses são sentimentos que a gente pode delimitá-los como sentimentos ruins, que não são bons para a construção do nosso eu. Quando eu tenho algo que me deixa triste, eu não me sinto bem de forma alguma e muitas vezes é muito difícil de me alegrar ou de converter aquele momento que eu estou vivendo, que é triste, em algo feliz, tá? Então, os sentimentos, eles são o resultado da nossa própria construção do eu, da nossa própria formação de personalidade. O que me deixa triste talvez não deixe você triste, tá? O que me deixa feliz talvez não deixe você feliz, tá? Cada indivíduo a gente tem que compreender que é o único e obviamente se esse indivíduo ele é único, dentro da sua construção enquanto indivíduo, né, ele vai criando então a partir das experiências que ele vivencia os seus próprios sentimentos, tá? Vale lembrar aí que sempre tem
aquela ideia de que se você agir aí pelos seus sentimentos, você não vai estar agindo de maneira racional, né? Então é interessante que nós tenhamos essa capacidade de agir de maneira racional, não deixar aí os sentimentos tomarem conta das nossas decisões. Então é bem importante, os sentimentos eles fazem parte da construção da nossa própria personalidade, tá? Inclusive eu vou deixar aqui o final desse vídeo uma definição poética aí de sentimento que foi retirada aí de uma obra de literatura aí da escritora Adriana Falcão, que diz assim, que o sentimento é a língua que o coração usa, tá? Quando precisa mandar algum recado, tá? O sentimento é a língua que o coração usa quando precisa mandar algum recado. Não está diretamente ligado às nossas decisões racionais, mas faz parte da minha construção enquanto indivíduo, faz parte da construção da minha personalidade e, obviamente, os sentimentos eles vão aparecer aí de maneiras diferentes ao longo de toda a minha vida. E só eu, ninguém mais vai poder aí modificar o que eu sinto. Tá? O que eu sinto é único e individual. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!